1 Coríntios 15, versos de 1 a 4. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se tiverdes a palavra como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressurgiu ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Versículo 1. Venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei. Vamos orar? Obrigado, Senhor Deus. Nós agradecemos a Ti por essa oportunidade de, mais uma vez, estarmos aqui, ó Deus, para testemunhar a Tua palavra, para lembrar o evangelho que nós recebemos, ó Deus. E que essa palavra seja para nós vida, e que mais uma vez, ó Deus, possamos nessa manhã crescer nos caminhos do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Essa passagem interessante, ela é uma passagem das que fala sobre a ressurreição de Jesus. E Paulo fala, venho lembrar-vos, algo que a gente precisa sempre estar relembrando, as coisas importantes, aquilo que é base para a nossa vida. E ele fala do evangelho, e ele fala da ressurreição. Ele repete algumas vezes a palavra segundo as Escrituras, demonstrando a veracidade do que ele estava afirmando. E segundo as Escrituras, Cristo morreu pelos nossos pecados, ressuscitou, foi sepultado e ressuscitou, segundo as Escrituras. Nós estamos nessa manhã celebrando, comemorando a Páscoa. Sabemos que nós não comemoramos a Páscoa apenas uma vez por ano, Nós comemoramos a Páscoa na Santa Ceia, quando participamos da Santa Ceia, porque a Páscoa do Antigo Testamento era uma celebração que estava relacionada com a saída do Egito, que era uma pré-figura da morte de Cristo. Essa palavra Páscoa, passagem, era a ideia de libertação, que eles puderam ser livres da morte, e agora nós celebramos a Cristo, o Cristo que morreu e ressuscitou, que nos liberta do pecado e da morte. A Páscoa para nós é sim central, a ressurreição de Jesus Cristo é sim central para as nossas vidas. Nós queremos destacar uma passagem aqui, 1 Coríntios 15, 22, que diz, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Esse versículo ressalta dois momentos da história. Um muito triste, quando Adão e Eva pecaram, e o texto diz que todos morrem. O pecado vem ao mundo. Mas o segundo momento, histórico, importante, é um momento em que, como nós lemos há pouco no Salmo 98, Deus se lembrou da sua misericórdia e enviou Jesus que morreu por nós. E aí em Cristo somos vivificados. A nossa salvação e a nossa ressurreição depende desse fato, de que Cristo ressuscitou. Paulo chega a dizer que se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã, a nossa pregação é vazia, a nossa vida não tem sentido algum. Mas aí ele diz, de fato Cristo ressuscitou. Em 1 Coríntios 15, 54, no finalzinho, diz, estragada foi a morte pela vitória. A morte não tem poder sobre o cristão. Da mesma forma que aqueles foram poupados quando passaram o sangue nos umbrais da porta e o anjo da morte vinha nas casas e os israelitas não morreram, porque estavam debaixo do sangue, debaixo da proteção de Deus.
Nós que temos Jesus Cristo, pelo seu sangue, pela sua morte e ressurreição, nós passamos da morte para a vida. Não temos que temer a morte, pois sabemos que já estamos vivos, e mesmo que ainda passemos pela experiência da morte física, nós iremos, como Cristo, ressuscitar. Tem uma declaração muito linda de M. Bowles, que diz o seguinte: a ressurreição de Cristo destrona a tirania da morte, destrói o seu terror e vence o seu domínio, mantém anjos guardando o nosso túmulo, semeia a esperança e imortalidade na ruína. A ressurreição abre para nós um caminho através do sombrio domínio da morte. Através dela, a corrupção se veste de incorruptibilidade e a mortalidade se reveste de imortalidade. A morte é tragada, nossos lábios moribundos cantam a canção da vitória, e no momento da morte transforma-se no momento da coroação. O momento da morte transforma-se no momento da coroação. A mensagem da ressurreição nunca foi tão importante num tempo que a gente ouve diariamente falar tanto sobre morte, tanto sobre pessoas doentes. É um tempo muito triste, mas essa tristeza é amenizada, pois sabemos que os que estão em Cristo irão ressuscitar. Aqueles que rejeitam a Cristo já estão mortos, mas os que estão em Cristo podem ter paz na ressurreição. Diante desta mensagem, irmãos, diante do Evangelho que é pregado em toda a Bíblia, nós podemos tirar uma grande lição, que sempre gosto de lembrar, que está em 1 Coríntios 15, 58. É o último versículo de 1 Coríntios 15, depois de falar 57 versículos, ilustrando, ensinando a respeito da ressurreição, Paulo diz: portanto, ou seja, depois de tudo isso, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Mantenham-se firmes, essa é a palavra de Deus para nós. Não se deixe levar pelo medo, pela tristeza, pela preocupação, talvez pelo medo da morte. Mantenha-se firme e dedicado na obra do Senhor, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, porque no Senhor o vosso trabalho não é vão. Ou seja, mantenha-se firme e mantenha-se ocupado em algo útil, algo que não é vão. Não adianta nós mantermos ocupados com distrações, tentando ganhar coisas, receber coisas, fazer coisas para o nosso entretenimento, para a nossa satisfação. Mas nós devemos nos manter firmes na mensagem do Evangelho, em Cristo, na ressurreição, e também dedicados, porque este trabalho será sempre útil, não será em vão. Que Deus assim nos abençoe. A mensagem da ressurreição é que a morte não tem a última palavra. Jesus não ficou envergonhado por morrer na cruz, pelo contrário, a morte de Jesus foi glória, pois ele venceu a morte, ele ressuscitou. Vamos orar? Obrigado, Senhor, nós agradecemos a Ti por essa manhã, por essa oportunidade, e queremos pedir que o Senhor Deus venha nos abençoar em todo momento que passarmos aqui, seja nos cânticos, na aula, e que o Senhor Deus nos abençoe, ó Pai, para que essa mensagem seja firme, seja viva em nossos corações. Cristo morreu, mas ressuscitou, e Ele vive, e nós temos esperança, uma esperança viva, uma esperança que nós
Temos a Cristo e um dia iremos com Cristo ressuscitar. Obrigado, ó Pai, pela Tua palavra. Obrigado, ó Deus, por esse momento. Nós oramos em nome de Jesus.